Fala galera do canal do professor Thiago Lira, começaremos agora mais um vídeo, esse bate-papo nosso filosófico, né, para o Enem. A ideia é gravar um curso completo aí para o Enem. Nós começamos já, acho que já são 5 aulas, começamos lá com os filósofos pré-socráticos, falando da relação entre a mitologia grega e o nascimento da filosofia, vamos dizer assim. Na verdade, começamos um pouquinho antes com uma aula introdutória do que vem a ser filosofia, a divisão da filosofia enquanto ciência, se é que podemos dizer que ela é uma ciência. Bem, esse vídeo não tem o propósito de ser um vídeo rápido ou curto, é um vídeo que eu deixo um pouco fluir, né, de alguma maneira. O tema de hoje é filosofia na Idade Média, tá? E, sendo bem sincero para vocês, se tem uma filosofia que, ao mesmo tempo que me encanta, ela me coloca contra a parede e eu só sei que nada sei, como diz Sócrates, é a filosofia da Idade Média, porque ela é muito complexa. A gente pega os manuais aí por exemplo, de Enem, que é o nosso caso aqui, se reduz ali a São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, mas a filosofia da Idade Média foi muito mais do que simplesmente São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, sem levar em consideração que a filosofia de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino já é algo assim esplêndido, de gigantesco, né? Se você pegar, por exemplo, Confissões, que é um livro de Santo Agostinho, que é o livro que basicamente eu li muita coisa mesmo, tá? É algo maravilhoso, encantador, tá? Mas a filosofia da Idade Média não pode ser resumida só a Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Muitos outros filósofos e pensadores, claro, muito ali aliado à Igreja Católica, vai estar dentro desse período histórico. E por isso que eu falo que eu só sei que nada sei mesmo, né? Porque a filosofia da Idade Média é muito grande, né? A própria Idade Média, pessoal, a gente fala ali que durou ali, sei lá, 1000 anos, mas isso de uma forma didática, mas muitos historiadores discordam disso aí, tá? Inclusive vai colocar a Idade Média como algo muito maior do que simplesmente os 1000 anos. Outra questão interessante também, pessoal, é olhar a Idade Média como algo que não se produziu nada, tá? Há críticas nesse modo de pensar também. Essa questão de olhar a Idade Média como algo que se não produziu nada é algo muito ligado à filosofia iluminista, né? Que veio da luz, e aí olha a Idade Média como algo que se nada falou, nada se produziu, nada se pensou, tá? Há quem discorde, não estou aqui para emitir opinião, até porque, volto a dizer, só sei que nada sei, tá? Meu conhecimento filosófico de Idade Média é muito raso mesmo, e eu acho que é nobre do ser humano reconhecer, né, a sua limitação. Eu não sei se vocês sabem, mas assim, o meu doutorado é na área jurídica, é na área de ciências jurídicas. A filosofia é uma paixão minha, que cada dia que passa eu tento incorporar mais à minha vida, enfim, há limitações aí, mas enfim, a filosofia da Idade Média é algo maravilhoso, tá? Não estou preocupado com o YouTube de fazer um vídeo rápido, não, é um bate-papo, né? Muitas pessoas têm me mandado mensagem dizendo que está gostando muito. Queria traçar um paralelo para começar, no seguinte sentido, né? Na história pensando no contexto histórico da filosofia, nós temos a filosofia nesse choque contra a mitologia, tá? E aí nós olhamos os filósofos pré-socráticos, ainda sem uma sistematização filosófica, sem um método, vamos dizer assim. Quem vai introduzir um método filosófico e dar aquela alavancada na filosofia é Sócrates, com o seu método dialético, e depois os seus discípulos Platão e Aristóteles, e assim sucessivamente, tá? Mas aí nós temos esse conflito aí já entre a mitologia e realmente a razão, o logos, tá? E então, depois de Sócrates, Platão e Aristóteles, que nós já temos aulas aqui, nós entramos num período chamado filosofia helenística, uma filosofia que abarca algumas correntes, como os estoicos, os cínicos,
né? Os epicuristas. Essa já é uma filosofia mais preocupada com o bom viver, né? Preocupada mais com a ataraxia, que é uma palavra grega que quer dizer não é 100% o que eu vou dizer, mas a ataraxia é essa paz de espírito, tá? Até porque isso reflete um pouco o cenário político da época, como eu disse, né? Todo aquele sistema de democracia grega vai por água abaixo, então é preciso repensar. Então a filosofia, de alguma forma, enquanto investigação, ela dá um baque, né? E essas correntes tentam, de alguma forma, buscar esse bom viver em meio a uma vida já um pouco menos democrática, vamos dizer assim. Claro que dentro daquela democracia grega, que nós também já falamos um pouquinho já em aulas anteriores. Então esse conflito de razão e fé é o período helenístico, e quando entra na filosofia da Idade Média, esse conflito entre razão e fé, ele se alavanca principalmente em virtude da hegemonia da Igreja Católica, onde nós temos duas grandes, historicamente falando, correntes filosóficas ou escolas filosóficas dentro da Igreja Católica, que é a patrística e a escolástica, né? Patrística fazendo menção aos pais fundadores, né? E aí da Igreja, e aí Santo Agostinho ele entra como esse grande expoente. Santo Agostinho tem uma obra maravilhosa que se chama Confissões. Eu sou apaixonado pela obra Confissões de Santo Agostinho, tá? Muitas questões metafísicas são trabalhadas ali, e Santo Agostinho de alguma forma tenta resgatar o platonismo, tá? Nas suas obras, e aproximar o platonismo da fé cristã, tá? Tem uma passagem de Santo Agostinho que me marca muito, que ele fala que de alguma forma ele foi levado por Deus a ler Platão, e isso o aproximou da verdade, né? Que a grande verdade para Santo Agostinho é Deus, é o divino, né? Essa luz, aliás, há toda uma questão estética também da luz em Santo Agostinho, tá? E a outra corrente filosófica, vamos dizer assim, é a escolástica. A escolástica, que essa é uma palavra que tem a ver com escola, né? De alguma forma tem como padrão buscar esse saber e sistematizar o saber, tá? Eu tenho uma colinha aqui à minha esquerda, apesar de não gostar muito de cola, mas na escolástica ensinava-se o que a gente chama de trivium, né? Que são três grandes áreas do saber, que é a gramática, a retórica e a dialética, né? A gramática, importantíssima, a retórica ainda sendo aperfeiçoada, principalmente vindo dos sofistas lá da Grécia Antiga para cá, né? Lá na aula sobre Sócrates e os sofistas eu falo dessa retórica, essa questão importante de usar a retórica lá na Grécia Antiga, né? Na questão das discussões públicas, tá? E a dialética como método, vamos dizer assim, entre aspas, de investigação, também nascendo lá com Sócrates na Grécia Antiga, que consiste em, assim, bem resumidamente, dialética muito mais do que isso, tá? Mas com esse arcabouço de dialogar posicionamentos contrários para chegar a alguma síntese. Volto a dizer que é muito mais do que isso. Isso aqui é um curso do Enem, que a gente, minha ideia é dar uma visão geral para ajudar muitos alunos aí, não só em filosofia, mas também na própria redação, tá? Então, a patrística e a escolástica. Na escolástica, o grande expoente é Santo Tomás de Aquino, né? São Tomás de Aquino, que, diferentemente de Santo Agostinho, vai se aproximar do pensamento de Aristóteles, lembrando que muitos escritos de Aristóteles vão sendo resgatados por todo um contexto histórico dos árabes, tá? Muitos escritos de Aristóteles vão sendo resgatados. Aqui, pessoal, a gente está falando aí, sei lá, de, não sei, 14 eu exagerei, mas uns 8 séculos, talvez, depois de Aristóteles, mais ou menos isso, tá? Aristóteles antes de Cristo, patrística aqui de São Tomás de Aquino, 800 aí depois de Cristo, né? Mais ou menos, estou sem minha cola aqui,
Mas a grande questão é essa. E aí, diferente de Santo Tomás de Aquino, deixa eu tentar diminuir esse barulho aqui só um minuto. Diferente de São Tomás de Aquino, de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino vai tentar trazer a filosofia de Aristóteles, né? Toda aquela questão da racionalidade de Aristóteles, do método aristotélico, né? De investigação, de divisão de saberes. Aristóteles foi um mestre, né, da lógica. Aristóteles muitos consideram como grande filósofo mesmo, porque ele tenta trazer realmente uma sistematização para a filosofia, deixando questões muitas das vezes platônicas, como o mundo das ideias, a perfectibilidade, para se concentrar realmente no mundo sensitivo. E ali Aristóteles desenvolve arcabouços da botânica, da biologia, da física, da lógica. Aristóteles realmente foi assim sensacional, pensando no contexto histórico aí da filosofia, tá, pessoal? E São Tomás de Aquino, pessoal, vai tentar, por meio da razão, provar a existência de Deus, por exemplo, tá? Provar a existência de Deus com fundamentos racionais. Tudo bem? Tá? Então, assim, muito se pode pensar em filosofia da Idade Média, tá? Muitas escolas foram criadas ligadas à Igreja Católica, tá bom? Muitas escolas foram criadas, como a escola de Charles, eu acho, onde nós temos Abelardo e Heloísa, né? A grande história de Abelardo, Abelardo foi um estudioso, mas tem uma história romântica entre Abelardo e Heloísa, que depois vocês pesquisam na internet. A primeira vez que eu tive contato foi com o livro de Rubem Alves, mas é sensacional. Deixa eu só botar aqui a escola de Chartres, né? A escola de Chartres, que foi uma escola na França, né? Salvo engano, na França. E, bom, muitas coisas, muitas ideias filosóficas também foram pensadas na escola de Chartres, tá? No século XII, tá? Foi um dos centros intelectuais mais importantes da Europa Ocidental. O seu fundador foi o bispo Fulberto, tá? E depois teve vários outros, como Bernardo de Chartres, teórico, Bernardo Silvestre, Guilhermo de Contes também, sempre pensando nessa questão da conciliação da fé e também com os textos platônicos e neoplatônicos, tá? A gente fala de neoplatonismo, que é o platonismo sendo... Esse prefixo neo é muito complicado, mas é o platonismo sendo observado, sendo resgatado aí 12 séculos, 13 séculos depois, como essa escola de Chartres que eu estou dizendo para você, tá bom? Enfim, muitas coisas eu poderia ainda falar, mas assim, a grande questão, principalmente para o Enem, da filosofia da Idade Média, é o conflito entre razão e fé, que é algo que, se você pensar logo depois no iluminismo, os filósofos modernos, com o racionalismo, enfim, você tem mais uma vez, de alguma forma, essa dialética e o cientificismo, mais para frente nós vamos ter outras aulas sobre isso, o que vai tomar realmente lugar ali, passando do ponto de vista histórico-filosófico por esse tema de fé e razão, tá? Enfim, então, eu acho que essa ideia, tá? Pensar realmente a patrística, a escolástica, São Tomás de Aquino trazendo Aristóteles, Santo Agostinho trazendo a filosofia de Platão, tá? Esse neoplatonismo por meio de Santo Agostinho, tá? Então, assim, esse conflito entre razão e fé que eu acho muito importante. Deixa eu só pegar para vocês um trecho de Santo Agostinho que eu acho muito interessante, só para vocês entenderem. Santo Agostinho ele fala assim, ó, num trecho, ele fala assim, ó: recebe este livro de minhas confissões que tanto desejaste, contempla-me, para que não me louves mais do que sou. Julga-me não pelo que os outros dizem de mim, mas pelo que eu digo nelas. Contempla-me nelas e vê o que fui na realidade quando estive abandonado de mim mesmo.
Santo Agostinho, em Confissões, principalmente lá no início, ele vai mostrar toda a sua forma, toda a sua história de como ele esteve em contato realmente com a sua conversão, como se deu a sua conversão. Eu acho essa parte muito interessante. E tem um outro trecho também que eu queria passar para vocês, de Confissões de São Tomás de Aquino, de Santo Agostinho, rapidinho, que, deixa eu ver se eu acho aqui, só um minutinho. Volto a dizer que esse vídeo eu não faço edição, não faço nada, é realmente um bate-papo, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui, só um minutinho, vou botar aqui. Acho que eu vou achar aqui. Ó, uma questão muito interessante que caiu no Enem. Ela é assim: enquanto o pensamento de Santo Agostinho representa o desenvolvimento de uma filosofia cristã inspirada em Platão, tá? O pensamento de São Tomás de Aquino reabilita a filosofia pela Igreja Católica, tá? Pela Igreja, mostrando ser possível desenvolver leituras de Aristóteles compatível com a doutrina cristã. O aristotelismo de São Tomás, né, abriu caminho para o estudo da obra aristotélica e para a legitimação do interesse pelas ciências naturais. Um dos principais motivos do interesse por Aristóteles nesse período isso foi uma questão do Enem. Essa introdução, que é do Danilo Marcondes, que é um filósofo que eu gosto muito, brasileiro, tá? Aliás, o Danilo Marcondes, fica aí uma dica, tem um livro, uma coleção, onde ele faz recortes de obras na íntegra filosófica, muito interessante. Pena que eu não estou com esse livro aqui agora, tá? Mas aí, pessoal, para terminar, o vídeo já está com 17 minutos, acho que é um dos maiores vídeos meus, né? Essa questão vai dizer, então, que São Tomás de Aquino, diferente de Aristóteles, diferente de Santo Agostinho, que está realmente pegado com a obra de Platão, Santo Tomás de Aquino, ele vai pegar o Aristóteles, vai trazer para a filosofia e vai pegar toda a sua obra, né, por meio do pensamento aristotélico, né? Volto a dizer, esse pensamento analítico, esse pensamento sistematizado, vamos dizer assim. Uma outra questão também de Santo Agostinho agora, que caiu no Enem, foi assim: não é verdade que estão ainda cheios de velhice espiritual aqueles que nos dizem: que fazia Deus antes de criar o céu e a terra? Se estava ocioso e nada realizava, dizem eles. Por que não ficou sempre assim no decurso dos séculos, abstendo-se como antes de toda ação? Se existiu em Deus um novo movimento, uma vontade nova para dar o ser a criaturas que nunca antes eram criadas, como pode haver verdadeira eternidade se nele aparece uma vontade que antes não existia? Isso está em Confissões, salvo engano, de Santo Agostinho, né? Onde existe uma parte de Confissões que Santo Agostinho se pergunta o que fazia Deus antes da criação do mundo. É para exemplificar realmente como Confissões de Santo Agostinho trabalha. Aliás, tem uma parte desse fragmento que diz o que fazia Deus antes da criação do mundo, que Santo Agostinho diz que ele não tem condições de responder. Acho isso também muito interessante. A filosofia é um pouco assim também. Ele não tem condições de responder o que fazia Deus antes da criação do mundo, né? Então é isso, pessoal. São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, eu acho que são realmente os dois grandes expoentes. Uma última pitadinha, né? São Tomás de Aquino, com Aristóteles, ele inclusive vai tentar chegar filosoficamente à origem do mal, que é um pensamento que perturba, né? Existe um dilema de Epicuro, um paradoxo de Epicuro que diz que se Deus existe, por que existe o mal? E por ali vai, né? E, bem em resumo, São Tomás de Aquino, ele vai atribuir a origem do mal ao próprio ser humano, ao próprio indivíduo, tá? Enfim, pessoal, o que é interessante vocês saberem é que a filosofia da Idade Média, ela não vai ser estanque. Então chegou o Iluminismo, chegou a Idade Moderna e vamos começar com Descartes, por exemplo, no Penso Logo Existo, e Francis Bacon, e acabou. Não,
Inclusive, o próprio Descartes e muitos filósofos do iluminismo ainda estão enraizados na filosofia cristã, tá, pessoal? Então, é muito cuidado que a gente olha esse movimento filosófico com estanques históricos. Agora caiu Constantinopla, então acabou a Idade Média. Revolução Francesa, então começou a Idade Contemporânea. Os próprios historiadores, eu não sou historiador, mas os próprios historiadores têm muito cuidado ao passar isso para os alunos, né? Da difusão do saber. Não é tão estanque assim. Mas eu acho que ficou claro nesses 20 minutos, um vídeo longo, né? O que é filosofia da Idade Média, esse conflito entre razão e fé, esses dois grandes expoentes, como São Tomás de Aquino, que traz Aristóteles, e Santo Agostinho, que traz Platão, tá? E, enfim, acho que foi interessante. Muitos outros filósofos se destacaram também, mas eu acho que esses dois é realmente o mais importante, vamos dizer assim, para vocês aqui do Enem, tá bom? Um grande abraço para vocês, bons estudos e espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, apesar de longo. Valeu!